Boa noite a todos, é um prazer encontrá-los mais essa semana. Nosso curso já vai se encaminhando para o final e já vamos começando a ficar com saudades, porque esse nosso encontro semanal aqui é sempre muito agradável. Eu vou fazer a minha audiodescrição e depois passo a palavra à Marisa Timpone para fazer a apresentação do palestrante de hoje. Então, eu sou Ceci Barbosa Campos, presidente da Academia Juiz Forana de Letras, uma senhora idosa de cabelos grisalhos, bem curtos, óculos, blusa meio arroxeada, não sei direito que cor é essa, se é rosada, se é arroxeada, como é que é, com um cordão prateado e brincos prateados. E passo a palavra, então, à Marisa para dar continuidade aos nossos trabalhos. Retomo as minhas saudações e, na minha audiodescrição, eu costumo dizer, eu sou uma jovem de 72 anos, cabelos pretinhos, batom vermelho, blusa cinza cheia de brilho, como diz minha neta, cheia de brilho. Eu tenho muitos brilhos. E uso um brinquinho de bolinha para combinar com a blusa cheia de bolinha. E tenho a pele clara, óculos grandes para enxergar melhor, que nem um lobo do Chapeuzinho Vermelho. E para vocês, nessa noite, eu lhes trago nada mais, nada menos que Daniel Giotti. Daniel Giotti na verdade, depois dele teremos a Josiane e a Marina. No dia 7/10, a Josiane, como estudar Camões na escola, e no dia 4/10, a Marina Paranhos, que a Lúcia está aqui presente para testemunhar, o caso triste e digno de memória, Os Lusíadas de Luís de Camões. 14/10, né, Marisa? Hein? 14/10? 14/10. Tá bom, obrigada. Tá? Mas, nessa noite, para falar dos dois monstros da literatura portuguesa, das grandes epopeias de Lusíadas, a mensagem, Daniel Giotti de Paula, que é natural de Juiz de Fora, doutor em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ, procurador da Fazenda Nacional e professor de Direito Financeiro e de Direito Tributário. Participa como membro efetivo da JL, sendo um apaixonado por literatura desde sempre. E as suas colocações no nosso grupo demonstram esse seu gosto, esse seu afeto, essa sua atenção com a literatura. Além de autor de artigos e livros jurídicos, já publicou como coorganizador livros de poesia, de crônica, e, recentemente, publicou o livro de contos Tempos Estranhos e Outros Clichês, selecionado pela Litera Minas, por ser um dos representantes da literatura contemporânea mineira na Feira do Livro do Porto de 2024 e na Frankfurt Buchmesse, que ocorrerão nos dias 23/8 a 8/9 de 2024, quer dizer, no caso, esses já aconteceram, e 16 a 20/10 de 2024, respectivamente, na cidade do Porto, em Portugal, e Frankfurt, Alemanha. Também é resenhista ocasional em algumas revistas e blog, postando-as no seu Instagram pessoal, que vale a pena consultar, que o Instagram como professor _Daniel Giotti. E também no literário Papo, Prosa, Poesia. São recomendações para quem queira saber um pouco mais do poeta, jurista, professor, no caso, né, Daniel Giotti de Paula. Seja bem-vindo, Daniel. Com você a palavra. Bem, boa noite a todos e a todas. Inicialmente fazendo aqui a minha audiodescrição, né?
Sou um jovem adulto, de cabelos grisalhos, quase brancos, pele branca, e estou usando uma camisa preta, uma camisa polo preta. Agradeço o convite feito pela Academia Jusforana de Letras para falar nesse evento. Eu sou o novato da academia, né? Eu sou aquele integrante mais recente. E quero muito agradecer a todos os confrades, a todas as confreiras, em especial a Ceci, nossa presidente, e a Marisa Tiponi, que fez essa apresentação linda, que me deixa ainda mais nervoso com essa apresentação. Porque eu devo dizer a todos e a todas que eu sou um curioso da literatura, um curioso em geral das ciências sociais, um curioso da história, enfim, eu sou um curioso. E na JL a gente tem grandes professores e grandes professoras, reconhecidamente aqui em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e até no Brasil, que lidam com literatura. Então, eu falar de Camões e Pessoa com eles e elas, e outras das pessoas que estão aqui, eu quase cometo heresias. Mas como a gente está falando de dois poetas, um, de certa forma, maldito, que era o Camões, né? Que a gente podia dizer que ele era um safado, né? Adjetivando aqui entre aspas. E o Pessoa, que tinha uma personalidade multifacetada, teve, por um lado, próximo de alguns regimes políticos, de esquerda, de direita, algumas vezes mais laico, outras vezes mais religioso, esotérico. Então, acho que eu posso cometer heresias diante desses dois poetas. Por que eu vou falar para vocês de Camões em Pessoa? E aqui tem uma brincadeira no título já. Obviamente, eu vou falar da intertextualidade clara que existe entre Camões e Pessoas a partir dos Lusíadas e da mensagem, é óbvio, mas eu quero falar também um pouco de Pessoa, um pouco de Camões, a partir dessa biografia recente que eu li, acabei de lê-la toda, da Isabel Rio Novo. São 640 páginas sobre Camões, em que ela traz uma série de questões que eu tenho quase certeza que, mesmo para aquelas pessoas experimentadas em Camões, podem se surpreender. Como, por exemplo, a grande possibilidade dele ter nascido no Porto, e não em Lisboa, como muitos dizem, em Coimbra, como outros aventam. E também alguns registros das prisões dele, uma série de coisas muito interessantes. A Isabel Rio Novo, ela segue aquele modelo de biografia, e é curioso que na Academia Brasileira de Letras, não, acho que foi na Fundação Nacional, ela teve uma comunicação, uma palestra, junto com o Rui Castro, e os dois falaram sobre biografia. E é impressionante como os dois pensam uma biografia, tanto na forma da pesquisa, quanto na forma de escrever, da mesma forma. A biografia da Isabel Rio Novo, ela é uma romancista, não sei se alguém aqui já leu os romances dela, eu nunca li, mas descobri a partir dessa biografia. A Isabel Rio Novo conta de forma romanceada, de forma literária, mas atentando-se aos fatos. Então, ela não inventa. Por exemplo, no momento da biografia, ela vai falar assim: eu tenho quase certeza que o Camões estudou em Coimbra, a partir da proximidade e da possibilidade que ele teve, porque o tio dele era um frei no convento de Coimbra e depois veio a ser reitor da universidade, mas eu fico me perguntando qual terá sido o primeiro poema, o primeiro romance, o primeiro livro que o Camões leu. A gente não tem registro disso, né? A gente não tem registro disso na maioria dos escritores e escritoras, ainda mais para alguém que viveu nos 500. E ela deixa isso em aberto, mas conta de uma forma maravilhosa. E lá também no fim do livro, que ela também fala do fim da vida do Camões, ela deixa claro que, com certeza, ele vivia um momento profundamente atormentado, e a melancolia que ele sempre teve, e melancolia que é algo que os portugueses geralmente o têm, se aflorou, porque ele era alguém que
conseguiu até publicar o seu grande livro, Os Lusíadas, em 1572, mas não conseguiu ser reconhecido em vida como gostaria ou pensava que merecia. Não conseguiu escrever sobre aquela última batalha do Dom Sebastião, naquela cruzada dele maluca. A professora Isabel Rio Novo chega a chamar o Dom Sebastião de fanático para os padrões de hoje, que ele fez no norte da África. Então, esse livro é maravilhoso e eu vou contar, antes de mostrar essa proximidade do Pessoa com Camões, um pouco da vida dele, o que temos nesse novo livro. E aí eu explico por que a minha comunicação é sobre Camões e Pessoa. Eu já estava lendo há algum tempo a biografia do Pessoa, essa eu não acabei, porque é um calhamaço do calhamaço, que saiu ano passado, do professor Richard Zenit, e lá eu vi algo que eu até lembrava das aulas de literatura, mas para o qual eu nunca tinha ainda me atentado muito, que é a verdadeira fixação que Pessoa tem em Camões, uma fixação que muitas vezes faz menosprezar a obra de Camões. E eu fiquei muito inquieto com isso. Por que o Pessoa tinha essa fixação com Camões e por que ele não reconhecia, por exemplo, a poesia lírica do Camões? Ele só dava crédito para a epopeia que era Os Lusíadas. E eu acho que, com base nesse livro e numa biografia mais antiga do Camões, sobre Pessoa, do Robert Breston, eu tenho algumas pistas e me permiti a audácia, Ceci e Marisa, de achar algumas proximidades na poesia lírica também entre Camões e Pessoa. Né? Eu fiz essa aposta, já que eu não tenho uma formação literária, talvez eu possa ser mais audacioso nessa aposta aqui que eu coloquei. Então, vou apresentar aqui para vocês os slides, que depois, não sei como, eu posso disponibilizar para todo mundo que o queira, tá? Só que está colocando aqui que eu não tenho permissão para compartilhar uma tela. Não sei o que acontece. Mando para o Frazão, para quem compartilhar. Pode compartilhar. Ah, tá. Então agora tem. Tá. Apresentação do slide. Está aparecendo para todo mundo? Sim. Okay. Sim. Camões e Pessoa. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que passar por aqui. Deixa eu só confirmar se está passando aqui. Já passou para o segundo slide? Sim. Já? Então tá. Já. Bem, as perguntas que eu faço aqui para a gente fazer uma aproximação da vida do Camões são essas. Onde ele nasceu, se ele era pobre ou nobre, ou se era pobre ou nobre, se era um gênio intuitivo ou alguém que teve acesso a estudos clássicos, se foi um brigão e arruaceiro na juventude, sobretudo em Lisboa, mas também no Oriente, né, em Goa, sobretudo, se as prisões que teve foram justas, se foi um poeta reconhecido em vida, o que tem de verdade naquela ideia que ele teria salvo a nado a versão preliminar dos Lusíadas, quando sofreu um naufrágio voltando de Goa? O que seria e onde foi parar o seu tal livro Parnaso? Não sei se todos conhecem a história mítica desse santo graal da obra de Camões, segundo alguns dizem, e o que ele esperava de fato da coroa portuguesa. E aí eu trago esse soneto do Camões, com base no que a professora Isabel Rio Novo coloca, para dizer que Camões, um homem do Renascimento como era, ele acreditava em valores muito nobres: verdade, amor, razão, merecimento, porque era um pequeno fidalgo, como vamos ver, e era absolutamente apaixonado por esse ideal cavaleiresco que a gente vai ver
na literatura dos séculos XV e XVI. E aí, nesse soneto dele, qualquer alma fará um seguro e forte. Então, ele tem certeza que esses valores constituiriam um homem de bem para os padrões dos 500, né? Porém, fortuna, caso, tempo e sorte, tendo confuso mundo o regimento. E aí isso explica o que o Camões sentiu na vida dele, já que ele achava que tinha essas nobres virtudes, mas a fortuna, o caso, o tempo e a sorte, a má sorte, na verdade, o levaram a uma série de infortúnios. O que a gente sabe da origem da família de Camões? Camões era um membro da pequena nobreza, e o parente dele mais antigo, que chegou a Portugal, seria o seu trisavô, o Vasco Pires ou Pérez de Camões, que veio da Galícia. E para a gente ver que a origem da família dele era realmente nobre, esse trisavô dele foi poeta e trovador da corte, lá na Espanha, na Galícia, na verdade, e casou-se com a filha do Gonçalo III, que era grão-mestre da Ordem do Templo em Portugal. A Ordem do Templo em Portugal, que teve uma participação muito importante na história do país no medievo, teve a sua relação comprovada com a Escola de Sagres, essa história toda que a gente sabe. Esse trisavô dele deu origem a 3 herdeiros, Gonçalo Vaz de Camões, João Vaz de Camões e Constança Pires de Camões. E o João Vaz de Camões é, na verdade, o bisavô do Camões. Como era o segundo filho, ele obviamente não herdou nada pelas leis do medievo. Então, embora o Camões tivesse essa ascendência de uma nobreza que era, para os padrões daqueles anos do século XIII, XIV, era uma nobreza que realmente tinha posses e poder, como o bisavô dele já era o segundo filho, ao longo do tempo a família dele foi perdendo posses e projeção, ao contrário dos herdeiros de Gonçalo Vaz de Camões, o primeiro filho. Ok? Essa ideia de onde ele nasceu, a professora Isabel Rio Novo, ela traz 2 dados para apontar o nascimento de Camões no Porto. Uma é uma quadra que ele teria escrito, que ele diz: não sei se por ser rei do Porto, se por ser bom português, cortesia me tem morto, perdido sou por cortês. E ela coloca que muitas pessoas, muitos estudiosos, colocavam assim: isso talvez seja um fingimento poético, o Camões precisou rimar morto com Porto. O que, na verdade, desmerecer a qualidade literária que o Camões tinha e até mesmo uma certa liberdade de formas que ele tinha, né? A gente vai ver, e vai ter um dia específico sobre os Lusíadas, que quando ele escreveu os Lusíadas, obviamente, ele não se valeu apenas de rimas ricas para escrever, 1.800 versos. Então é óbvio que o conhecimento literário que o Camões tinha, inclusive quando ele escreveu essa quadra, ele não precisava rimar Porto com morto. Embora, e aí seja um argumento que qualquer biógrafo vai levar em conta, pode ser que quando ele disse que foi do Porto, ele queria dizer que, na verdade, viveu um tempo no Porto, que tinha ligações com o Porto. Então, isso não comprova, mas é um indício muito interessante de que, em verdade, ele teria nascido do Porto. E, além disso, a professora Isabel Rio Novo coloca que outro pesquisador... Sem som. Não, tá normal, tá com som normal. Ah, tá. Tô com som, né? Posso continuar. Tá normal. Beleza. Não saí da apresentação não, né, Frazão? Não, tá normal. Beleza. Eu não estou conseguindo ver vocês porque eu estou na apresentação, me desculpem, tá? Como eu dizia, a professora Isabel Rio Novo, ela traz um registro de uma comunicação que ela fez com outro pesquisador, que é o professor Felipe de Sá Vedra, não sei se alguém conhece, que diz que encontrou um documento em que mostra que Camões realmente nasceu no Porto, mas não quis
compartilhar esse documento com a professora Isabel, porque, obviamente, isso faz parte de um próximo livro do professor Felipe de Saavedra. Mas, provavelmente, se ele tiver esse documento, e esse documento ser realmente fidedigno, e tiver indícios claros, a gente vai desfazer de vez essa grande questão de onde que Camões teria nascido. Segunda questão que a professora Isabel Rio Novo coloca, estou chamando ela de professora porque ela também é historiadora, é sobre os conhecimentos formais de Camões. Houve, por muito tempo, uma construção mítica de que o Camões, na verdade, como sempre foi associado a alguém aventureiro, que namorava muito, arruaceiro até, ele era mais intuitivo do que propriamente alguém que teve conhecimentos formais e, a partir dali, construiu a sua obra, sobretudo poética. A gente custa acreditar nisso por vários motivos. O primeiro motivo é que qualquer um que for ler os Lusíadas vai perceber que ali há conhecimentos de literatura clássica, de mitologia, de filosofia, entre outras coisas mais, que dificilmente seriam adquiridos, ainda mais se a gente está pensando naquela época em que o acesso a livros era tão difícil, o acesso à formação cultural era muito difícil mesmo, que ele teria tido isso tudo como autodidata. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que um dos tios do Camões, como eu coloquei, o tio Bento, era frade no mosteiro de Santa Cruz e veio a ser o reitor em Coimbra. Então, é natural que Simão, que era o pai de Camões, tenha pedido para o irmão dele para receber Camões lá em Coimbra, que começava a se consolidar como centro cultural ou de formação universitária de Portugal, para que o Camões tivesse ali os seus estudos. Então, é natural, é intuitivo que isso tenha ocorrido. Um terceiro fato é que, se a gente for na própria obra do Camões, em vários momentos ele coloca que teve na vida um honesto estudo, como nessa instância 154 do canto 10 dos Lusíadas. E um último argumento que eu acho que aí a professora e romancista, historiadora Isabel Rio Novo deixa para a gente algo bem assentado, que é o conhecimento forense, o conhecimento jurídico que o Camões tinha. O Camões, a gente vai ver, foi nomeado para um cargo que chamava provedor de defuntos, que nada mais era que administrar as heranças daqueles portugueses que iam para o Império Além-Mar, para os reinados, os vice-reinados, e lá morriam e alguém tinha que administrar os seus bens. O Camões foi nomeado para esse cargo, isso exigia algum conhecimento jurídico, além de ter atuado, pelo menos que a gente sabe, uma vez, como advogado ou como um rábula. A gente vai ver que quase no fim da vida dele, ele dirige uma petição em forma de verso ao que seria a corte de apelação, a corte de suplicação de Portugal na época, e lá ele mostra conhecimentos jurídicos e também tem essa retórica forense nos Lusíadas. Então, talvez ele tenha estudado direito em Coimbra e não haja um registro formal disso, porque ele não pôde ser matriculado formalmente, porque a família dele não tinha dinheiro para pagar o curso. Mas nada impede que ele tenha estudado, que ele tenha tido acesso a todas as aulas, mas não se bacharelou. É interessante também a gente pensar que há registros da vida do Camões em Coimbra e que talvez lá ele tenha encontrado o primeiro amor dele, a prima Isabel Vaz, em que alguns poemas, pelo menos um aqui que eu trago, ele usava, talvez ele tenha usado o anagrama Belisa para se referir a ela, né? Belisa, único bem desta alma triste, descanso singular de minha vida, trono donde o poder de amor consinte. Formosa fera a quem está rendida, de amor é que é mais livre liberdade, ganhada mais, se mais por ti perdida.
e vou passar aqui para a gente ganhar tempo. Depois desse tempo que ele esteve em Coimbra, pode ter estado em outras cidades também, mas a gente sabe que algum tempo ele esteve em Coimbra, ele foi finalmente para Portugal, para Lisboa, desculpa. Teria chegado em Lisboa em 1542, e isso coincide com a chegada dos jesuítas a Coimbra, quando o tio dele deixou de ser reitor da universidade. Então, talvez ele não tivesse mais aquela benesse de poder estudar em Coimbra, de ficar perto do tio, que tinha uma posição social relevante, e ele teve que voltar para Lisboa, onde estava o seu pai, que já era, na época, um pequeno fidalgo, alguém que já tinha estado em uma das expedições portuguesas em Goa não, no Marrocos, que é o mesmo destino que depois o Camões vai seguir no Oriente. E lá, quando ele chegou em Lisboa, há registro de que ele talvez tenha sido escudeiro na casa dos Noronha, servindo a Dom Fernando de Noronha, que era conde de Linhares, o que, mais uma vez, reforça que ele tinha algum conhecimento formalizado a partir de estudos clássicos, seja em grau universitário ou não, porque dificilmente alguém seria colocado como escudeiro na casa de alguém que era conde, para ajudar na formação, inclusive, dos filhos, se não tivesse esse conhecimento dos clássicos. Nessa época de Lisboa, que começa a fama dele de aventureiro, jogador e namoradeiro. E aí há vários registros de contemporâneos seus, que ele vai encontrar depois, inclusive no fim da vida, que falam dessas qualidades, entre aspas, do Camões. A gente fica se perguntando por que o Camões, que realmente era um homem muito inteligente, que embora não fosse de uma alta posição de nobreza, mas era um nobre, nunca se casou, nunca teve um emprego formal fora das armas, nunca buscou uma coisa, digamos, mais formal para a vida dele. E a Isabel Rio Novo traz essa carta que talvez explique que, no fundo, o Camões era alguém que não se encontrava em nenhuma das posições que se esperava para alguém como ele, da pequena nobrezia. Da pequena nobreza, desculpa. Ele colocou: tomei o pulso a todos os estados da vida, e nenhum achei em perfeita saúde, porque a dos clérigos a vejo tomar mais a vida que a salvação da alma. A dos frades, ainda por baixo dos hábitos, tem os pontinhos, que quem tudo deixa por Deus, nada havia de querer do mundo. A dos casados é boa de tomar e ruim de sustentar, e pior de deixar. A dos solteiros, barca de vidro sem leme, que é bem ruim navegação. Então ele não se via nem casado, não se via no serviço religioso, não se via em algum cargo burocrático, pelo menos no início da vida dele. Depois ele vai buscar isso de forma tenaz no fim da vida dele, mas nem nesse início aí de vida ele não se adequava a nenhuma das posições sociais esperadas de alguém como ele. Deixa Lisboa, vai para Marrocos, é a primeira experiência do Camões fora de Portugal, e lá ele teria ficado cego do olho direito, por conta de uma fagulha de um canhão disparado, aquela expressão fogo amigo, por conta de uma batalha dos portugueses contra os mouros em Celta. E esse acidente que acontece com o Camões vai o marcar para toda a vida. Pensem que ele, como era um cara aventureiro, namoradeiro, ter esse acidente na vida dele que marcou a face dele, obviamente deixou algumas sequelas nele. E aqui a gente encontra alguns versinhos dele que a Isabel traz, em que ele coloca que até as mulheres que muitas vezes ele cantava naquela época, na corte, né, o chamavam de sem olhos, cara sem olhos. Ele ganhou esse apelido. Sem olhos viu o mal claro, que dos olhos se seguiu.
pois cara sem olhos viu, olhos que lhe custam caro. Isso tudo marcou o Camões, e ele volta mais uma vez para Lisboa, e nessa volta para Lisboa, o pai dele já tinha falecido, ele realmente se desnorteia. Ele é acusado de, no dia 16 de junho de 1552, salvo engano, perto das cercanias do convento de São Domingos, em frente à casa de Pero Vaz, 2 cavaleiros mascarados acercaram-se do estribelo Gonçalo Borges e começaram a lhe insultar, ao que ele retrucou e os 2 puxaram as espadas. Camões, que estava por perto, conhecendo-os por seus amigos, eram 2 mascarados, mas ele sabia que eram amigos seus, arrancou também a sua espada e acometeu Gonçalo no pescoço. É curioso que essa primeira prisão do Camões, ele foi para a cadeia do Tronco, né? Os 2 amigos não foram encontrados e ele não os delatou. E Camões teve como pena o desterro, como era normal nesse tipo de delito naquela época. E aí Camões foi cumprir essa pena e esse desterro nas Índias, mais propriamente na Índia, em setembro de 1553, após uma travessia de 200 dias, ele já tinha estado fora de Portugal, mas agora ele chega para tocar a vida dele mesmo, 16, 17 anos no Oriente, porque ele já tinha perdido o gosto total pela vida na corte, por conta dessa prisão, por conta dos amores que não conseguiu concretizar, com Isabel, com Dona Catarina, que eu passei aqui para a gente ganhar tempo. Então, ele tentou uma nova vida no Oriente. E a Isabel Rio Novo coloca aqui na instância 57 do canto 5º dos Lusíadas, talvez isso explique o que ele sentiu quando foi para a Índia, em 1553. Daqui me parto irado e quase insano, da mágoa e da desonra ali passada, a buscar outro mundo onde não visse quem do meu pranto e do meu mal se risse. O Camões quis acreditar na possibilidade de refazer a sua vida fora de Portugal, embora, curiosamente, ele tenha escrito os Lusíadas justamente nessa estada fora do território mesmo de Portugal. Naquela época, para que alguém que servisse militarmente, quando voltasse para Portugal, tivesse direito a buscar um cargo burocrático na corte portuguesa, ele tinha que ficar 7 anos prestando serviços militares, além do primeiro ano em que lá aportasse. Então, na verdade, tinha que ficar 7 anos e meio, ou quase 8 anos, e o Camões vai ficar o dobro disso. Ele ficou inicialmente 2 anos em Goa, na Índia, e lá ele também se sentiu frustrado, porque ele não teve uma posição, uma missão militar para ele dado certo, e também porque ele não era reconhecido ainda nem como um grande literato, nem como alguém que tivesse uma posição respeitável como pequeno fidalgo que era. Camões chega a dizer que ele era dado às penas, mas feito às armas. Nessa época que ele começa a mostrar, digamos assim, a sua visão mais crítica da sociedade portuguesa, do reino português. Embora Camões, obviamente, sempre tenha louvado Portugal e tenha louvado as várias dinastias que regeram sobre Portugal, ele tinha uma visão muito crítica das coisas. E lá em Goa, na Índia, ele escreve as sátiras criticando autoridades e pessoas do vice-reino da Índia. Por conta disso, e com base num artigo das Ordenações Manuelinas, o Francisco Barreto, que era governador da Índia na época, não era vice-rei, não tinha sido nomeado vice-rei, desterra mais uma vez o Camões, depois dele ter ficado preso, e aí essa imagem ao lado talvez dele preso em Goa, com alguma, digamos assim,
com algumas benesses, né? Ele não foi um preso assim que foi deixado sem a possibilidade de escrever, sem a possibilidade de ter alguma vida, mesmo na cadeia. Ele vai ter uma proximidade com o próximo vice-rei lá da Índia, em Goa, mas esse governador inicial, o Francisco Barreto, o desterra para Macau por conta do crime cometido. Lá em Macau, ele teria, depois de ter sido inocentado, né, pelo Francisco Coutinho, aí já era o vice-rei da Índia. Lá em Macau, o Camões vai ter uma vida um pouco mais tranquila e recebe finalmente o cargo de provedor de defuntos, que era um cargo que dava para ele alguma posição social e dava dinheiro, que é o que ele precisava. A gente tem que entender que alguém que era mandado para as missões militares em Portugal naquela época tinha que bancar a própria vestimenta, tinha que bancar a própria armadura. Não era alguém que recebia um salário contínuo que pudesse garantir a sua vida. Era alguém que realmente tinha que buscar, inclusive, outras fontes de renda. E lá, em Macau, Camões conhece Dinamene, que talvez tenha sido o seu grande amor, e talvez tenha sido um grande amor, porque ele não ficou tanto tempo com ela, e ela acabou morrendo, ele não pôde se frustrar como talvez teria se frustrado em outros relacionamentos. E lá se diz que ele teve momentos de alegria no amor ao lado de Dinamene, e também teria escrito a parte final dos Lusíadas nessa gruta, que a gente tem aqui uma imagem que, na verdade, é de 1842, não é uma imagem da época, e o Camões dizem, e no folclore da ilha, até hoje isso é dito, de Macau, que ele ficava nessa gruta, deitado mesmo, numa posição muito incômoda, escrevendo e revisando os Lusíadas. Após um tempo que ele fica em Macau, ele tem que voltar, ou ele quer voltar finalmente para Goa, e como a vida dele é uma vida de sabores, ele sofre um naufrágio. Hoje dizem que esse naufrágio se deu perto do Camboja, e ele teria sido acolhido por uma comunidade budista do Camboja, e nesse naufrágio ele perde o amor dele, que era Dinamene, perde os bens que ele deveria administrar como provedor de defuntos, o que leva, a gente vai ver daqui a pouco, a ele sofrer mais uma pena e ser preso mais uma vez, mas salva os Lusíadas. E aí tem essa coisa que é maravilhosa quando a gente pensa em grandes autores, em figuras míticas, né? Criou-se a fantasia de que ele teria salvo a nado aquela versão prévia, preliminar dos Lusíadas. Obviamente não dá para a gente acreditar nisso, que a nado, uma parte ele ficasse nadando para se salvar e numa mão segurasse os Lusíadas. Provavelmente, dentro de algum baú, estava lá os originais dele, e a gente não sabe se ele perdeu alguma parte, mas pode ser, e ele conseguiu salvar porque alguma parte desse naufrágio foi salva. E ele escreve, não vou ler aqui porque todo mundo conhece, esse poema conhecidíssimo para a Dinamene. Bem, depois dele ter sido provedor dos defuntos e ter sido mais uma vez submetido a um processo, porque não teria devolvido os bens que estavam sob sua administração, ele chega à conclusão que está na hora dele voltar para Portugal. E surge mais um problema na vida de Camões. Para ele voltar para Portugal, ele deveria ter o dinheiro para pagar a viagem de volta, que era uma viagem mais difícil, em condições mais precárias, porque os navios ficavam um tempo no Oriente e depois voltavam, e naquele tempo que lá ficaram, obviamente sofriam as intempéries do tempo, podia ter algum desgaste, os navios ficavam abarrotados de especiarias que eram trazidas de volta para
Lisboa, então eram em precárias condições, e Camões, que tinha perdido o emprego, tinha perdido provavelmente bens dele também nesse naufrágio, não tem como pagar a viagem de volta. Ele consegue, por conta de uma prática que era comum na época, chamada de malotagem, e eu esqueci o nome dele, o Pero Barreto, pague a viagem dele de volta, mas apenas até Moçambique. Então, Camões sairia de Goa, na Índia, iria para Moçambique e lá ainda teria que arrumar uma forma de voltar para Lisboa. Como a vida dele não é fácil, ele chega a Moçambique e esse Pero Barreto o acusa de não ter pago a dívida, que seria essa dívida para trazê-lo de volta, ou alguns dizem que talvez o Pero Barreto tenha dado essa viagem para ele, mas também tenha lhe emprestado algum dinheiro que o Camões não pôde pagar, talvez perdeu em jogos, tem registro de que ele constantemente perdia dinheiro também em jogos, e o Camões fica submetido a um processo lá em Moçambique, consegue mais uma vez se safar, e depois de algum tempo, e nesse tempo ele continuou escrevendo, lapidando os Lusíadas, talvez ali tivesse escrito parte dessa obra que ninguém conhece, que até hoje não foi encontrada, que é o Parnaso, ou talvez ela tenha se perdido no naufrágio. Depois de algum tempo, Camões finalmente consegue regressar a Lisboa, em 7 de abril de 1570, e lá, quando regressa, ele é nomeado feitor do chau, um cargo que nunca assume, provavelmente pelas condições físicas dele, já era um homem profundamente debilitado, ele já tinha provavelmente os primeiros sintomas de sífilis, provavelmente já tinha dificuldades de locomoção, e ele troca esse cargo pela tensa remuneratória, que seria o equivalente a uma pensão de um militar reformado pelos serviços prestados, uma tensa de 15 mil réis, que era um valor muito diminuto, mas que dava para ele alguma possibilidade de alguma sobrevivência. E aí, finalmente, ele acaba de lapidar os Lusíadas e tem uma nova questão na vida dele, que é como ele vai publicar sem dinheiro essa obra. Pelo que tudo indica, Dom Manuel de Portugal, que era alguém que apreciava a literatura, a poética do Camões, vai bancar essa primeira edição dos Lusíadas, e o nome dele provavelmente não aparece, como era normal naquela época, que aparecesse, inclusive o livro fosse dedicado a ele também, porque o Dom Manuel tinha lá seus interesses políticos e sabia que Camões era alguém muito polêmico. Então, talvez ele não quis atrelar o nome dele ao de Camões, mas pagou a primeira edição da obra e, mais do que isso, ajudou o Camões nas autorizações do livro junto à Inquisição e ao desembargador do Paço, e fez ainda a intermediação com Dom Sebastião, que nesse momento já era o monarca regente, com seus 16 anos, para que Camões tivesse essa tensa de 15 mil réis. E aí tem uma das instâncias que coloca aqui como uma comprovação possível do Camões tendo recebido essas benesses naquele momento. Camões, quando publica os Lusíadas, em 1572, esperava receber algum conhecimento literário, porque ele sabia que a obra dele era relevante, mas, além de tudo, queria receber do Dom Sebastião, em quem ele depositava esperanças de aprimorar ainda mais o poderio de Portugal. Portugal já começava a sentir algum reflexo dos holandeses e dos ingleses fazendo expedições também no Oriente. O Camões esperava que o Dom Sebastião fosse aquele governante que, seguindo conselhos como os dele, que ele colocou nos Lusíadas, colocasse Portugal de novo no lugar de destaque
que Portugal merecia e que começava a perder. Infelizmente, Dom Sebastião, embora até tenha mostrado algum apreço pelo Camões por ter lhe dado essa tensa, por ter, de certa forma, permitido que ele publicasse a obra, não lhe garante a posição que Camões mais queria, que era a de cantar a expedição que Dom Sebastião faria no norte da África para conquistar mais um território para Portugal. Dom Sebastião vai para essa expedição, morre em 1578. Camões, antes do Dom Sebastião fazer essa última expedição, percebe que na corte muitas pessoas criticavam Dom Sebastião, porque, na verdade, como eu disse, ele era, sobretudo, um fanático religioso e alguém que era mais preocupado com uma possível glória advinda de uma guerra religiosa do que da função mais premente, vital e básica de alguém que é rei, que é deixar herdeiros. O Dom Sebastião não se casou, Dom Sebastião não teve filhos, e isso gerou depois uma crise no reinado de Portugal, porque, obviamente, uma das dinastias não tinha mais herdeiros. Camões viu isso tudo e morreu em 1580, provavelmente no hospital, e foi enterrado no convento de Santa Ana. Hoje ele está no convento dos Jerônimos, né, que é um dos lugares onde ficam os grandes panteões de Portugal. Pessoa que tanto criticou Camões, que tinha tanto complexo com Camões, está ali perto também, então os dois acabaram ficando próximos, mas Camões morreu em 10 de junho de 1580, tendo visto Portugal entrar em declínio, sobretudo pela morte do Dom Sebastião, tão novo, e na época ele vivia com a mãe dele e com um jau, que era talvez um escravo que ele teve, ou alguém que foi um amigo dele, que ele libertou quando esteve no Oriente, e que veio com ele para Portugal, de volta para Lisboa, e, na verdade, até esmolava para ele. Apesar de receber essa tensa de 15 mil réis, Camões precisou de alguém esmolar para ele até o fim da vida. A Isabel Rio Novo coloca, então, que é impressionante a lucidez de Camões. Ele consegue pôr o dedo na ferida da própria natureza humana, que 5 séculos depois, mudando o contexto, não é assim tão diferente. Há uma contradição na natureza dos portugueses que nós não sabemos explicar, mas que é evidente. E aí, para minha parte final aqui, eu sei que o tempo urge, mas eu precisava trazer esses dados da biografia do Camões, essa biografia nova, que eu recomendo a leitura para todos e para todas, as conexões entre os dois maiores escritores portugueses. Primeiro eu coloco aqui um trecho do Richard Zenit, que ele fala algo que a gente sabe também meio que do senso comum. O Fernando Pessoa era um poeta de gabinete. O que isso quer dizer com isso? Um poeta que, mais do que ter experimentado, por exemplo, um amor, há quem diga que ele morreu virgem, ele teve até um entreveiro amoroso com Ofélia Queiroz, mas que nunca foi concretizado. Depois ela até casou com outra pessoa, e o Camões teve uma proximidade literária com o sobrinho dela, o Carlos Queiroz, mas todos dizem que provavelmente que Pessoa provavelmente morreu virgem e nunca teve algum relacionamento como os que a gente conhece do Camões, pelo menos de ouvir dizer, e da tradição, né? Da Isabel, da Dinamene, por aí vai. E ele era uma pessoa discreta e esquiva, o que não quer dizer que ele fosse alguém ao tempo todo taciturno e melancólico. Essa biografia do Pessoa mostra, por exemplo, que ele se encontrava constantemente com amigos dele, e o Richard até coloca, isso é muito engraçado, a maioria deles tão excêntricos quanto o Pessoa, pelos vários cafés de Lisboa. E era alguém que era muito querido pela família, pelos sobrinhos. Então, apesar de ser essa pessoa mais discreta e esquiva, ele, obviamente, tinha um coração nele, né?
E agora eu começo a fazer algumas apostas aqui. O Pessoa, como a gente vai ver, critica muito a poesia lírica do Camões, dizendo que ele era muito italianizado, por conta da influência que ele sofreu dos sonetos italianos, sobretudo da poesia de Petrarca. E eu achei curioso, como eu falei para vocês no início, uma das justificativas para apresentar essa palestra aqui pela JL é que eu gosto de biografias e adoro as biografias do Rui Castro. E é engraçado o Fernando Pessoa chamar o Camões de italianizado, que me pareceu a mesma crítica que faziam, por exemplo, a Carmen Miranda, e o Rui Castro coloca isso naquela biografia maravilhosa dele, que ela voltou muito americanizada e ela até brincou com isso. Então, me parece mais um despeito assim do Pessoa, com todo o respeito, do que propriamente uma crítica literária séria. Até porque, embora o Camões, obviamente, fosse profundamente influenciado pela poesia italiana e pela poesia de Petrarca, se a gente verificar os sonetos do Camões em comparação com alguns sonetos de Petrarca, enquanto Petrarca trazia aqueles valores de uma vida mais equilibrada, de uma serenidade quase estoica, digamos assim, a poesia do Camões sempre trouxe os dissabores da vida. Então, havia até o uso da mesma forma, mas no conteúdo, os sonetos camonianos eram bem diferentes dos sonetos de Petrarca. Mas eu trago aqui para dizer que essa insistência do Pessoa em falar da poesia lírica do Camões não deixou de ser influenciado por essa poesia lírica. Esse poema aqui, Metempsicose, que é um poema dele quando ele era bem novo, é verdade, 1902, ele faz na forma de soneto, e no soneto que, inclusive, na temática, lembra mais valores de serenidade do Petrarca do que propriamente aquela poesia que o Camões trazia dentro de seus sonetos, que era de alguém que tinha uma vida profundamente tumultuada. Vejam, quando havia outro dia, longe passeando, formosa como nunca a sua formosura, traduziu-se em minha alma em mística ternura, tirou da minha mente o que era vil, nefando. Eu senti que me estava logo dominando aquele celestial de suprema candura, e que desta alma a noite sempre escura se tomou como o dia com o sol brilhando. Aquele olhar tirou as ideias fatais da pobre minha mente que agora fremita, sobre impulsos mais puros, ardentes, leais. E se só pelo bem meu coração palpita, se sonha minha mente sonhos ideais, é a sua alma pura que em minha alma habita? Vejam se isso não se comunica muito, por exemplo, com esse poema, com esse soneto do Camões, que é muito conhecido, Transforma-se o amador na coisa amada. Vou pegar só o trecho final. Está no pensamento como ideia, e vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Tem uma conexão aqui clara, embora o Camões idealizasse o amor, o concretizasse, mas aqui tem uma idealização muito clara. E um outro poema, não em forma de soneto, mais novo do Pessoa, mostra mais uma vez essa abstração dele. Tão abstrata a ideia do teu ser, que me vem de te olhar, que ao entreter os meus olhos nos teus, perco-os de vista. E nada fique em meu olhar, e dista teu corpo de meu ver tão longemente, e a ideia do teu ser fica tão rente. Ao meu pensar, olhar-te, e ao saber-me, sabendo que tu és, que só por ter-me, consciente de ti, nem a mim sinto. E assim neste ignorar-me, a ver-te minto, a ilusão da sensação e sonho,
não te vendo, nem sabendo, que te vejo, ou sequer que sou, risonho do interior, crepúsculo tristonho, em que sinto que sonho o que me sinto sendo, do sonho e pouco da vida. Obviamente, há alguma conexão, como haveria aqui também no famoso Amor é Fogo que arde sem se ver. Eu coloco aqui uma ideia que eu colhi, na verdade, da professora Maria Homem, que faz uma interpretação psicanalítica da obra da Clarice Lispector, mas que eu acho que cabe bem aqui, né? Os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu descobri foi o método científico que nos permite estudar o inconsciente. E aqui eu coloco essa ideia da nossa formidável, imortal, mas que infelizmente se encantou recentemente, aos 106 anos, né? A Cleonice Berardinelli, que ela coloca que pessoa incomodada pela grandeza do poeta Camões não consegue, contudo, escapar a seu fascínio. Não consegue quando fez a mensagem, não consegue antes disso, nesses poemas dele iniciais, e até em poemas que ele fez um pouco mais velho, digamos assim. E um dado que o Richard traz, eu prometo que eu estou acabando em 5 minutos. O Pessoa, ele era tão fissurado com Camões que um dos 116 ou 136 heterônimos dele, o Charles James Search, que tinha um irmão, eram 2 heterônimos que eram irmãos um do outro, Charles James Search e Alexander Search. Mas é curioso que esse Charles James Search, naquele baú lá das perdições e dos perdidos de Pessoa, ele coloca que dos objetivos de vida do Charles James Search era traduzir alguns sonetos de Camões para o inglês. Pergunto aqui, e não dá para não fazer essa provocação. No fundo, era no inconsciente o Pessoa admitindo que gostava também bem dos sonetos do Camões, gostava da poesia lírica dele. Essas críticas que ele fazia muitas vezes eram da boca para fora. De qualquer forma, a fixação do Pessoa em Camões era tanta que antes mesmo dele publicar a mensagem, e antes mesmo dele ter publicado a maioria dos poemas dele em 1912, ele escreveu o seguinte, publicando numa revista: a nossa poesia, portuguesa, obviamente, caminha para o seu auge. O grande poeta proximamente vindouro, que encarnará esse auge, realizará o máximo equilíbrio da subjetividade e da objetividade. Diga da sua grandeza essa sugestão para raciocinadores. Super Camões lhe chamamos e lhe chamaremos. Ainda que a comparação implícita, por muito que pareça favorecer, ante a mesquinho seu gênio, que será não de grau superior, mas de ordem superior ao do nosso ainda primeiro poeta. Obviamente, quem seria esse Super Camões? Marisa, Ceci e todos que me acompanham. Ele próprio. Ele fez um ensaio muito antes de ter publicado a mensagem, colocando que viria o verdadeiro e o autêntico e o novo grande poeta ou escritor português, que seria ele, um Super Camões. Mas o complexo dele era tanto que, obviamente, quando ele fala que virá um super ou supra Camões, ele não está deixando de reconhecer toda a grandiosidade que vinha do seu antecessor. E tem mais. Um outro texto dele, aí de 1924, de 12 anos depois, ele coloca: Camões é os Lusíadas, o lírico em que os inferiores focam admiração que os denota inferiores. Era, como em outros épicos, de sensibilidade também notável, apenas a excedência inorgânica do épico. É curioso, de certa forma, o que o Pessoa está falando é que o Camões queimou o cartucho literário fazendo soneto, se valendo da poesia lírica, porque a poesia que realmente importava
para alguém como Camões, era a grande epopeia que ele fez, que foi os Lusíadas. Mas tem uma outra explicação para isso, se me permitem. O Wagner até abordou um pouquinho disso na última fala dele, né? Essa busca que, por exemplo, no Brasil, o Jorge Sena teve para fazer uma epopeia um pouco diferente. O Pessoa, ele era muito influenciado pelos autores ingleses. Então, para ele, grandes escritores eram Milton, Shakespeare, entre outros. Então, ele não via na epopeia do Camões, embora reconhecesse nela um grande trabalho, todos os caracteres tradicionais de uma epopeia clássica. Digamos assim, o Pessoa, de certa forma, o que ele esperava de uma epopeia nos 500, seria algo mais clássico do que o Camões fez. E, para comprovar isso, eu coloco aqui, a vastidão inexpressiva de fábula que uma época requer, buscaram nos antigos e os grandes modernos já na lenda ou na história indireta, já no além. Em aquelas se fundamentam de diverso modo a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, a Jerusalém de Tasso. Na lenda absoluta ou fantasia pura, o poema de Spenser e o Orlando. No além ou além pagão do cristianismo, a epopeia de Dante e de Milton. E aí, para terminar mesmo, a gente traz a intertextualidade mais clássica e mais visível que há entre Camões e Pessoa, e que a Cleonice Berardinelli coloca muito bem naqueles estudos camonianos dela. Quais são as conexões da mensagem com os Lusíadas? Eu sei que a gente vai ter uma fala sobre os Lusíadas, então vou colocar apenas alguns pontos. Primeiro, vamos levar em conta que, ao contrário do calhamaço, que são os Lusíadas, isso é a mensagem. Eu tenho essa edição lindíssima, não sei se algum dos presentes tem, que é uma réplica da edição originária. Vejam, datilografada, tem as anotações. Um dado, né? O Pessoa escrevia só datilografando, né? Salvo quando ele estava em algum lugar que não tinha possibilidade da máquina, que aí ele escrevia, mas, regra geral, ele já ia datilografando as coisas dele, segundo o Richard Zenit. Mas aqui, assim como os Lusíadas, na mensagem, o que o Pessoa quer fazer? Ele quer criar, na verdade, uma nova dimensão para Portugal, mas, nesse caso, uma dimensão espiritual. Ele acredita que Portugal, a partir, sobretudo, da língua portuguesa que ele defende como ninguém, tem todas as condições de ser a cabeça da Europa, de ser uma nova civilização que congregue todos os atributos e valores que se espera para a sociedade daquele novo século. Pessoa era muito influenciado por Nietzsche. Então, de certa forma, esse sebastianismo dele, além de uma questão cultural, da morte prematura de Sebastião, e depois a gente vai ver que o Antônio Vieira criou essa utopia que Dom Sebastião voltaria para fazer o quinto reinado, pelo menos metaforicamente, né? E Portugal seria esse quinto reinado. Além de tudo isso, o Camões, o Pessoa, era muito influenciado por Nietzsche. Então ele tem esse orgulho da expansão de Portugal, que a gente vê, por exemplo, nesses versos. O mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. Outra coisa, o título inicial de mensagem era Portugal. Então a gente teria, enquanto os Lusíadas se dirigindo a um povo, e aí os Lusíadas começam com aquela origem mítica dos povos lusos, tendo recebido uma
uma dádiva divina para conquistar outros mares e para conquistar o próprio território Portugal, aqui ele se dirigia ao que já era Portugal. Então, seria mais para se criar um reinado espiritual, um reinado intelectual. Terceiro ponto, coloca Portugal como rosto com que fita o Ocidente, enquanto os Lusíadas, Camões colocava o país como quase cume de cabeça. Na mensagem, ele percorre a história de seu país, seguindo a rota dos seus reis, assim como faz os Lusíadas. Consagra o livro a Dom Sebastião, explicando-lhe a loucura. Eu acho interessante aqui, Marisa, Ceci, eu vi que a Graziella estava aqui, vi também a Beth interagindo, a Neuza. A gente percebe quando um poeta, na minha visão, né, quando o poeta é muito grande mesmo, quando a gente percebe que aqui, obviamente, ele está tentando fazer a epopeia dele, uma mini epopeia, mas está fazendo uma epopeia. Mas ele traz para mim um dos versos mais bonitos do Pessoa, que é esse aqui, ó. Sem a loucura que é o homem, mais que besta sadia, cadáver adiado que procria. O Pessoa está dizendo que nós, no fundo, somos cadáveres adiados. Eu acho essa imagem muito bonita. E veja, ele estava fazendo um poema que, obviamente, tem traços líricos ali, mas que seria a epopeia dele, inclusive a substituir os Lusíadas e Camões. E, finalmente, ele esboça um poema épico triste, assim como os Lusíadas, no final, o canto 10 é muito triste, né? Dá uma quebradinha lá, vai vir um Dom Sebastião, ele vai para o norte da África, e aí o Camões, no canto 10, fica falando que ninguém deu para ele o emprego que ele queria, ninguém deu para ele os créditos que ele merecia. Melancolia profunda, que quem conhece e convive com os portugueses entende que isso é profundamente arraigado, ainda mais com alguém que teve essa vida desgraçada que ele teve. Mas o poema Nevoeiro é muito parecido com o final dos Lusíadas, desculpa. O que está aqui no poema Nevoeiro? Eu ia ler, mas eu esqueci que eu coloquei ele aqui, né? Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. Define como perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como o que o fogo fátuo encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é desperto, nada inteiro. Ô Portugal, hoje és nevoeiro, é hora. E aí ele coloca esse valet fratis, que é uma expressão de algumas ordens iniciáticas, e aí mostrava essa propensão do Pessoa algo elitista de esperar que alguns seres iluminados conseguiriam fazer o que o grosso das pessoas não fariam, né? O Pessoa, ao contrário de Camões, e aí eu acho que é uma outra associação interessante, antes de eu ler essa última instância e terminar a minha fala. O Camões era alguém que tinha orgulho da sua origem nobre, mesmo sendo um pequeno fidalgo, ele sabia da história da família dele, ele levava a sério os ideais cavaleirescos. Talvez ele não tenha delatado os amigos dele por conta de um ideal de nobreza. Não vou delatar um amigo meu, por mais que o crime não tenha sido eu que cometi. E isso, o Pessoa muitas vezes falou de lenda do rei Arthur, de cavaleiros templários, mas eu tenho certeza que ele não entendeu na vida dele, na experiência prática dele, o que seria esse ideal cavaleiresco. Então o Camões, ele tinha orgulho dessa origem dele nobre, mas ao longo da vida dele, se a gente no início pode achar vários poemas dele misóginos, ele era um homem dos 500, no final da vida dele, Marisa, eu não li aqui, mas é belíssimo, ele faz uma petição em forma de verso para defender uma mulher que ficou viúva de alguém que foi para a Índia, teve que se prostituir
para manter uma filha pequena, e, obviamente, era crime se prostituir, ela foi levada à prisão, e o Camões fez a defesa dele. Conviveu com não lembro se era escravizado ou não, aí não falo. Conviveu com uma mulher chamada Bárbara, que era de um status social muito inferior. Teve como amizade esse Antônio, que talvez fosse um ex-escravizado. Então, o Camões ele conseguiu transpor essa origem dele nobiliarca. E o Pessoa, ao contrário, era um cara profundamente elitista, que acreditava, talvez, num despotismo esclarecido. Eu quero deixar claro que eu amo Pessoa, amo mesmo, eu amo a poesia do Pessoa, eu acho Pessoa um personagem histórico fabuloso, mas isso não me permite deixar de ver as profundas contradições que ele tinha. Então, eu acho interessante essa associação. E para a gente terminar aqui, assim como o Nevoeiro, a instância 156 do canto 10 lá dos Lusíadas, o Camões diz o seguinte: ou fazendo o que mais há de Medusa, avista vosso tema o Monte Atlante, ou rompendo nos campos de Ampelusa os muros de Marrocos e Trudante. A minha já estimada e leda musa, fico que em todo o mundo de vós cante, de sorte que Alexandro em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Enquanto Pessoa falou que era a hora de surgir o Quinto Império, de Portugal criar esse novo reinado espiritual, esclarecido e intelectual, Camões termina os Lusíadas meio que admoestando o Dom Sebastião para ir para o norte da África e conquistar mais um espaço para Portugal. Para azar do Camões e o mau agouro dele, que o levou em vida, o Dom Sebastião morreu nessa batalha, e talvez a Isabel Rio Novo brinca, né? Ele foi citar Alexandre e Aquiles, que morreram em batalha, e o Dom Sebastião teve a mesma sorte desses dois grandes expoentes da história. Então, eu peço desculpas por ter me alongado, mas eu agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para algum comentário. Muito obrigado. Aplausos para o nosso brilhante colega, com tanta lucidez, nos trouxe o discurso histórico, literário dessas duas epopeias, acrescido de informações importantíssimas sobre a poesia camoniana, a tradição petrarquista e a poesia do querido Pessoa. Muitas pessoas estão dizendo do seu brilhantismo, e antes, alguém pediu a palavra, levantou a mãozinha, depois o Piscinino levantou, depois a Beth, mas eu queria pedir licença a você e a todos, além de agradecer a eficiência do seu trabalho, para solicitar a coordenadora do curso, que neste caso é a nossa colega Josiane Neto, que ela possa fazer o primeiro comentário. Você pode fazer, Josiane? Claro, posso fazer sim. Eu estou aqui delirando, né, com tamanho conhecimento, e quantas coisas novas a gente descobriu essa noite, né? Quanta coisa interessante a gente descobriu. E isso, Daniel, faz com que a minha responsabilidade para a semana que vem seja ainda maior, né? Porque nós estamos vindo aí de um ciclo, né, de gigantes da literatura, né, falando sobre literatura, falando sobre Camões. E eu, humildemente, semana que vem, vou trazer um relato de experiência em sala de aula com esse tema. E justamente buscando aí
em cada palestra que veio anterior a mim, algo que eu possa acrescentar na minha próxima fala. Achei tudo muito interessante, muito importante, nos deu uma visão, uma biografia do Camões que não ficou nem um pouco enfadonha, né? Aquela coisa, às vezes, de ler, nasceu em tal lugar, cresceu, estudou isso, fez aquilo. De forma alguma, foi um diálogo muito interessante, né? Eu fiquei aqui me sentindo nos bastidores ali da literatura, né? Descobrindo esses bastidores que nem sempre nos é dado, principalmente na escola, né? A gente na escola fica muito ali preso ao que nós já temos, né? E acabamos não nos aprofundando ou buscando outros caminhos. Amei sua palestra, está de parabéns. Adorei. Quer responder, Daniel, ou podemos passar por demais? Quero só dizer o seguinte, né? Na verdade, eu devo tudo à biografia. Na verdade, a Isabel coloca dessa forma mesmo. É um livro delicioso de ler, embora ele seja muito grande, e eu tenha lido ele a jato por conta da palestra, e estou inclusive com sono por conta disso, mas eu até me penitencio porque eu queria ter lido ele com mais calma, porque ele é muito gostoso de ler. Então, assim, mais uma vez, todo mundo tem que ler esse livro, que eu acho que talvez seja a biografia definitiva. O poder de síntese, Daniel, foi assim brilhantemente colocado à prova, porque cada calhamaço, não só do Camões, como do Pessoa, você fazer nesse tempo de 1 hora, só temos que agradecer, não é? E nos trouxe um trabalho incrível de um interpretante de 2 grandes nomes. Nós temos aqui a Beth com a mão levantada, a Erilda, o Piscinini, e uma pessoa que pediu antes, durante as falas, mas que eu estou procurando, ainda não achei. Tá? Vamos por ordem aqui das indicações, eu vou seguir essa ordem que eu falei. Vocês me dão licença. Beth, depois Piscinini, depois Erilda, e eu vou procurar outra pessoa. Depois retomo para a nossa querida presidente Ceci, porque já são 20h17. Com vocês, Beth. Boa noite a todos. Daniel, a minha fala vai ser breve, mas eu queria dizer para você que você me encantou. Você disse que não é professor de literatura, mas você foi um grande professor de literatura e um grande professor de história. Mas você é professor de direito. Então, a prática do magistério já está em você. A sua apresentação foi altamente didática, que somente professor sabe fazer, né? Professor tem esse domínio didático. E você falou sobre coisas muito interessantes, sobre coisas novas, uma abordagem muito precisa, muito inovadora. Parabéns. Você honra a Academia Juiz Florana de Letras. A sua presença nos honra. Essa palestra demonstrou bem isso, que você está no lugar certo. Muito obrigada pela sua explanação. Eu te agradeço, muito obrigado. Muito bem colocadas as suas palavras, Beth. O professor Daniel, o sensível poeta Daniel, o estudioso também das leis, estiveram todos aqui nessa noite, né? Agora, na ordem que eu falei, a Erilda, o Piscinini e a Ceci, porque já são 20h19, eu vou solicitar rapidez. Erilda. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Que sensibilidade, explanação. Esse contexto literário me encantou. A sensibilidade, então é um momento que eu tenho que agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Erilda. Professor Piscinini. Prezado confrade Daniel,
prazer em conhecê-lo. E quero apenas parabenizá-lo, porque gostaria de conversar pessoalmente e conhecê-lo melhor. Você está de parabéns. Soube narrar e soube apreender a atenção de todos. Isso é um dom do magistério. Você é realmente alguém que, no fundo, tem algo de psicanálise. Você é um psicanalista nato. Cognitivamente, você fez um levantamento da bibliografia analisada que nos revela quem foi Camões. Parabéns. Há muito tempo não ouvia um professor como eu e como todos os outros que aí estão, saber ministrar uma aula belíssimamente. Quero conhecê-lo pessoalmente. E vamos andar rápido nesse conhecimento, porque eu estou velho. Um abraço e obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Gente, eu vou passar a palavra para a Ceci para fechar a noite, não sem antes deixando de lembrar que no dia 7/10, Josiane Neto Como Estudar Camões na Escola, e para finalizar essa grandeza de curso, 14/10, Marina Gutmann Paranhos, O Caso Triste, Dino de Memória, Os Lusíadas, Luís de Camões. Com vocês, então, agora Ceci. E depois, Frazão. Vamos providenciar o fechamento. Após Ceci, Daniel despede, fazemos o fechamento. Okay. Daniel, brilhantíssima a sua palestra. Nós estamos todos encantados com a sua apresentação. É um orgulho muito grande ter o nosso caçula fazendo uma apresentação tão soberba, maravilhosa. Então, agradecemos muito por todo esse seu trabalho de verificar essas obras tão extensas e essa capacidade de síntese que você teve mencionando todas elas. Então, é um trabalho realmente maravilhoso e foi um prazer muito grande contar com você aqui e tê-lo conosco na Academia Juiz Forana de Letras. Agradeço a presença de todos e dou o meu boa noite, contando com a presença na próxima reunião. Muito obrigada.